e a pessoa está vindo para o Evangelho, então eu estou lá, converso com ele, medito com ele, vai discipulando ele para que ele possa galgar um caminho ali. Aí você está acompanhando, fazendo aquele acompanhamento, ensinando a palavra a ele, para um meio de discipular. Amém. Mas alguém tem uma... Auxiliar os primeiros passos. Auxiliar os primeiros passos. É isso mesmo, né? Tudo isso mesmo, né? E nós vamos falar aqui sobre a questão da evangelização junto com o discipulado. O autor, ele vai fazer uma diferenciação muito importante. Eu vou ler muito pouco, irmãos, a revista, né? Porque é um tema, assim, corriqueiro para nós, né? Não vamos falar nada novo, né? Mas ele cita até aqui no final, quase no final do nosso estudo, né? Ele vai falar de um livro do pastor Hidalgo Campos, né? Eu tenho esse livro em casa, ele lançou esse livro, é a tese de mestrado dele na época. Isso, eu fiz um projeto também a respeito disso, então tenho algumas ideias a respeito disso, mas vou falar basicamente o que está aí na revista. O pessoal fez a lição, ou melhor, fez as leituras da semana, conseguiram fazer, amém, glória a Deus. Ele faz uma diferenciação, dá uma explicação aqui na primeira parte da revista, na introdução, né, que nós somos muito bons em evangelizar. A igreja brasileira é muito boa em evangelizar, né? Mas evangelizar parcialmente. Né? Eu acho muito interessante essa coisa. Ele diz que evangelizar não é somente apresentar a palavra. Né? E nós fazemos muito isso. Nós saímos a pregar. Eu queria chamar você a ler o texto aí de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18. Alguém pode ler esse texto para nós? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Esse é o teu mesmo. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Alguém pode ler Mateus 16, 15? 15 a 18? E uma outra pessoa pega aí Lucas 24, 44 a 49. Primeiro é Marcos 16, 15 a 18. Marcos ou Mateus? Não, Mateus a gente deu agora, né? É Marcos 16, perdão, tá? 16, do 15 ao 18. E uma outra pessoa já pode procurar em Lucas 24, de 44 a 49. Quem vai ler Marcos? Marcos 15, Marcos 16, de 15 ao 18. E começaram a saudar-lhe, dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam a cabeça dele com bastão. Eu acho que não é isso não. É o 16, A Marcos 16. Perdão, 16. Tá pegando 15? 16, do 15 ao 18. E disse: Ide por todo mundo e entregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais são de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Amém. Lucas 24. A partir do verso 44. Seria Jesus
palavras que eu vos falei, quando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se entregasse a arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que o alto Senhor revestido de poder. Amém. Agora mais um texto, irmãos. É 1 João, capítulo 1, primeira carta de João, no capítulo 1, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, versículo 1. João, capítulo 1. Eu vou ler aqui, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifesta. Sim, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, discipular é transformar alguém em discípulo, né? O maior exemplo de discipulado, que nos dá a definição mais perfeita a respeito de discipulado, é o próprio Jesus, né? O que Jesus faz? Jesus chama as pessoas, né, não só para fazer uma reunião e anunciar para eles a palavra, o evangelho, a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele chama essas pessoas para viver junto. Chama essas pessoas para andar juntos. Chama essas pessoas para imprimir neles uma marca. O autor aqui da lição, ele trata disso no primeiro parágrafo, né? Que nós evangelizamos, né? Nós pregamos o evangelho, as pessoas se rendem aos pés do Senhor, mas aí elas ficam por conta própria. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Quem aqui foi discipulado? Tem experiência de ter sido discipulado? Irmã Yara, Tamara, mais alguém, irmão? Irmã Ladir? Eu não tinha aceitado ainda, já estava discipulado. Discipulado alguém? Seguindo, E como é que foi, irmã Yara? Com poucas palavras, a sua experiência de discipulado. De que consistiu o seu discipulado? Em seguir Jesus, né? Isso. De servir, de ser, procurar fazer o melhor, parecer o máximo. Não, mas você foi acompanhada por alguém? Sim. Então, como é que foi a sua experiência com esse discipulador? No princípio não foi legal, não, tentava fugir, mas depois eu cheguei lá. Então, mas o que ele fazia? Ele ensinava, ensinava. Era o quê? Era uma classe? Como é que era? Não, era uma pessoa. É uma pessoa que fazia o quê? Ia na sua casa? Não, estava comigo, ensinando, ajudava também. Aí a Tamara, como é que foi a sua experiência, Tamara? Foi na igreja, no passo que eu entrei, tem essa preparação lá onde eu estava, preparação para o batismo. E a preparação para o batismo eles chamam de discipulado. Então, eu fiquei uns 3 meses com esses primeiros passos, acompanhado pelo pastor, eram 2 pastores, né? O segundo me acompanhava, a gente tinha lição de 3 meses, e foi engraçado também porque cada lição eu lembrava de, tipo assim, um pecado meu e tentava resolver. Eu ainda não morava aqui. Um exemplo, eu briguei, deu polícia, deu tudo e tal, bati na menina lá, a pessoa se assustando, quem me conhece, né? Aí, enfim, só que era amiga, coisa de bar e tal, eu me converti, vim pra cá e tal. Aí nas primeiras lições de discipulado, o Senhor sempre me confrontou com todas elas, e uma delas foi com isso, com o perdão que você pedir.
Aí eu voltei lá e foi engraçado que, né, eu fui procurar a menina no serviço dela, pedi pra chamar e tal. Aí ela olhou, aí eu tava, né, encurtadinha e tal. Aí ela já veio vindo assim pra mim. Aí eu comecei a chorar, pedindo perdão pra ela, sabendo, entendendo que tudo que eu tinha feito era errado. Então, ela me perdoou, né, eu me reconciliei. Então, eu fui acompanhada nos 3 primeiros meses, né, e depois também, nesse sentido para o batismo, mas nesse sentido de conhecer mais a palavra, de entender mais a palavra, de viver mais a palavra. Irmã Glória. Irmã Glória. Não, esqueça aqui. Miriam. Como é que foi a sua experiência, Miriam? Eu nasci no Evangelho, né? Aham. Aí não quer dizer que é crente, privilégio não é crentinho, né? Aceitei Jesus e nas classes. Eu tinha uma professora de choque excelente. E tudo ela nos ensinava e a gente foi colocando em prática. Então, irmãos, esse assunto ele é crucial para nós. Por quê? O que nós percebemos? Né? A gente tem, por exemplo, há alguns anos tinha uma estatística sobre o Jardim Catarina, que era o lugar onde mais tinha igreja. Em São Gonçalo, Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. Era o metro quadrado mais cheio de igreja do Brasil, talvez até do mundo. É o lugar onde tem mais igreja. Mas, no entanto, é um dos lugares mais violentos. Agora tem mais bandidos. Cada vez pior, negócio de barricada, aquelas coisas lá. Aí como é que nós conciliamos isso? Um lugar cheio de igreja, teoricamente, então, cheio do evangelho, mas um lugar onde a violência cresce junto com a igreja. A violência, a maldade, o pecado cresce junto com a igreja. Haveria de se esperar, né, que onde se acendeu uma grande luz, a escuridão seja dissipada. É ou não é? Né? Aonde a igreja chegou, quanto mais próximo do raio de ação da igreja, né, mais se diminuiria o pecado, a ação do diabo. Mas a gente percebe isso não é só no Jardim Catarina, mas na maioria dos lugares. A igreja normalmente não é não marca aquele lugar com uma transformação, com uma mudança. Né? A gente tem percebido essa experiência assim. Por mais que a igreja aumente em número, né, a gente não percebe uma diminuição do mal. Porque é de esperar que seja assim. Não é isso, irmãos? Se a gente chega num lugar e os bandidos do lugar se convertem, acaba o tráfico de drogas. Não é verdade? Se a gente chega num lugar onde tem muita violência, as pessoas se convertem e a violência acaba. Nesses lugares, o que acontece? A igreja cresce em número, né? Mas o mal cresce junto, aparentemente. Qual é a relação dessas duas coisas? É que existe evangelização, né? Existe conversão, mas as pessoas que estão dentro da igreja, elas não fazem diferença no seu lugar. Por que eu perguntei qual é a definição de discipulado? A definição de discipulado, irmãos, nós podemos dizer também que é transformar essa pessoa em Jesus. Essa semana eu ouvi alguém dizer assim: o meu marido é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Eu ouvi alguém dizer isso. Essa pessoa é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Ela foi transformada em Jesus. Né? Nós vamos ler aqui mais à frente, né, que lá no livro de Atos vai dizer que em Antioquia, né, as pessoas que seguiam a Cristo, as pessoas que eram da igreja, foram pela primeira vez chamados de cristãos, que significa o quê? Pequenos cristos, parecidos com Jesus. Ser discipulado é ser transformado em Cristo. Ele diz assim: ide, portanto, né? Ide por todo, ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ensinando. Isso é uma coisa só. A grande comissão, ela é uma coisa só. Ela não é pregar o evangelho, né? Fazer discípulos e ensinar. Ela é pregar o evangelho, fazer discípulos ensinando. É uma coisa só, é pregar o evangelho e fazer daquela pessoa um discípulo de Cristo. Qual é o contrário disso, irmão? O contrário disso é que nós pregamos o evangelho e todo mundo nesse país tem teologia.
Todo mundo, eu quero dizer, tem uma noção de religião. E aí, quando você vem do mundo, você, por não ser discipulado, aplica o que você sabia de religião no Cristo. Aplica o que você sabia de religião no que você aprendeu sobre Jesus. Aí a pessoa que era fofoqueira continua, a pessoa que era mentirosa continua, a pessoa que enganava continua enganando, e aí nós ouvimos outros dizer: ser crente igual fulano? Eu não. Por quê? Porque nós aplicamos a evangelização, mas essas pessoas não foram discipuladas. Não houve mudança. Exato. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como é imprimir não a minha marca, é fazer não com que a pessoa se torne igual a mim porque eu sou um bom crente, é fazer com que a pessoa tenha de mim o que eu tenho de Cristo. Quanto mais eu tiver de Cristo, mais a pessoa terá. E o discipulado implica, irmãos, em gastar tempo. Nós ouvimos aqui, né, das experiências. Basicamente o que nós ouvimos são a respeito de classe de discipulado, classe de batismo, o autor também fala isso, né? Que é a prática talvez mais, é a prática mais prática da igreja. Quando você perguntou, eu falei que não levantei minha mão, porque eu fiquei um ano numa classe de discipulado na igreja para batismo, na igreja batista. Tem 1 ano e meio na classe. Então, quer dizer, não foi um tempo gasto comigo. Foi um gasto com 20 pessoas na classe. Isso. O pastor não se dedicou a me ensinar a palavra. Ele ensinou para todo mundo. Não foi uma coisa discipuladora. Ele preparou para batizar. Mas ele ensinou a palavra, ensinou você muito. Sim, mas eu falo assim, o gastar tempo de discipulado é ir na sua casa, orar com você, estudar versículo por versículo, tirar suas dúvidas. E isso numa classe não acontece. Essa classe de discipulado, ela é muito importante, ela tem o seu papel, né? Mas a gente precisa, irmãos, ser mais incisivo, né? Eu costumo usar a palavra profissional. A gente é muito amador, né, em algumas coisas, em que nós deveríamos ser profissionais. Eu falo assim, ó, se alguém tiver uma questão de fé, fala comigo. Tem que falar comigo. Eu chamo a responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho que entender de fé. Quem é que entende fé na minha rua? Sou eu. Né? Então, eu sou, por assim dizer, tá, irmãos, entre aspas, não se confunda com o que eu vou dizer, eu sou um profissional. Enquanto todo mundo entende alguma coisa de fé e é amador, eu, como crente, preciso ser alguém que entende de fato de fé. E aí, eu acho que a classe discipulada é uma parte muito importante. Nós aprendemos muito juntos aqui, essencial, necessária a comunhão. Mas, se nós olharmos para o que é o discipulado em Cristo, que é a nossa referência principal, nós vamos perceber que Jesus chama aqueles homens para viver juntos. E é claro que você não vai chamar o novo convertido para morar na sua casa, mas significa aplicar o maior tempo e esforço possível com ele. Eu vou contar para vocês uma experiência. Aí, nesse caso que o Mariano falou, Jesus não falou só para um, falou para os 12. Isso. Aí discipulou os 12. Exatamente. Se a pessoa tiver querendo aprender mais, aprende. Então, mas o discipulador, né, ele tem essa responsabilidade. Vou contar para vocês uma experiência, e eu posso contar porque é coisa boa. Pastor Bruno Xavier, né, ele é de Sete Pontes, está lá de novo, né? Acho que voltou de Portugal, eu acho que está lá em Sete Pontes de novo. Ele contou para nós uma experiência no seminário muito interessante, de que ele gostava muito de jogar futebol nos domingos. Era a religião dele, era o futebol nos domingos, né? E ele se converteu ao Senhor, e a maior dificuldade que ele ia ter na vida seria deixar de ir no futebol no domingo de manhã para ir para a escola bíblica. Ele disse que a pessoa que o evangelizou, né, além de ir na casa dele durante a semana, ministrar o estudo, pegar ele em casa para levar para a igreja, ele ia no domingo de manhã, pessoalmente, no mesmo horário que o pessoal batia lá e dizia: Bruno, vamos embora para o futebol, né, que era uma tentação. Essa pessoa ia lá e dizia: Bruno, olha, escola bíblica dominical, né? A gente precisa, o que eu quero dizer essa manhã é que nós temos a responsabilidade de fazer o máximo possível, né? Na classe discipulado, nós vamos ter um professor
né, falando para várias pessoas. Mas isso não fica muito mais condensado, né, quando a gente pega alguém, né, e a gente se responsabiliza por essa pessoa, por orar por ela, por, como disse a nossa presidente aqui, né, por notar a falta dela nos cultos, por conhecer alguma coisa da vida dela para poder orar com propriedade e principalmente, irmãos, andar, gastar tempo, bater papo, falar do Evangelho para essa pessoa, né? E Paulo, por exemplo, é uma dessas pessoas, né, que chama de Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Provavelmente é alguém com quem ele gastou tempo ensinando. A palavra no hebraico para discípulo, né, é talmid, talmidim, né, que é o quê? E aí eu vou destilar uma coisa que eu estava até comentando na pregação ontem à noite. Como é o nome dela? Ariadna. Eu estava ouvindo uma fala da Ariadna Oliveira essa semana e ela estava explicando uma coisa, né? A criança, a partir dos 6 anos em Israel, né, ela é tomada, né, aliás, ela tem uma espécie de educação primária, né, onde ela vai estudar, onde ela estudava o Pentateuco, onde ela estudava a palavra de Deus, a partir dos 6 anos, uma espécie de educação primária. E ela ficava ali por 4 anos. Ao longo desses 4 anos, o professor ia perceber, né, quem eram os mais aplicados, quem eram os que se desenvolviam melhor, quem eram os que tinham mais aptidão, e esse professor, esse mestre, pegava uma dessas crianças, né, ou algumas dessas crianças, os mais destacados, e essas crianças iam ser discípulos dele, iam ser o talmidim dele, aquele que ia andar no rastro dele, nas marcas, ia comer a poeira dele. Por quê? Porque ia andar tão de perto que ia respirar a poeira daquele mestre. Essa é a ideia do discipulado. E uma coisa legal é que os discípulos de Jesus, quando Jesus os encontra, o que eles estavam fazendo? Trabalhando. Nas suas funções. Isso significa que eles não se tornaram rabinos. Por quê? Porque não eram os que mais se destacaram. Eles eram pessoas comuns. Se eles estavam nas suas profissões é porque eles foram rejeitados pelos seus mestres. E aí vem o mestre dos mestres e nos apanha para ser seus discípulos, para andar com Jesus, né? Como é que eu vou aprender sobre oração? É porque o meu discipulador ora, isso deve ser importante. Como é que eu vou saber da importância da palavra? O meu discipulador fala o tempo todo da Bíblia. A nossa relação, as nossas conversas é só Bíblia, é só palavra, é só Jesus, é só milagre, né? Como é que alguém que se chega à igreja vai dar importância às coisas importantes? Porque ele vê no discipulador, na igreja, naquele com quem ele tem se relacionado nessa relação de discipulado, a importância dessas coisas. O contrário disso é quando nós deixamos que essas pessoas evangelizadas sigam o seu caminho. E elas tiram as suas próprias conclusões das pregações, tiram as suas próprias conclusões dos estudos bíblicos, né? E aí nós temos uma igreja, temos pessoas que oram muito pouco, pessoas que passam dias sem apanhar a Bíblia lá naquele móvel, quando, né, como a gente sempre fala, há pessoas que não podem ter a Bíblia toda, há pessoas que não têm Bíblia nenhuma, há pessoas que têm porções da palavra de Deus. Como é que se explica o cristão que tem acesso a tudo isso, mas não usa disso, né? Como é que se explica, irmãos, nós podermos nos reunir livremente para adorar o Senhor e alguém diz assim, hoje eu não vou não, porque está chovendo, né? Isso se explica na medida em que a gente percebe que a formação dessas pessoas foi uma formação deficiente. Isso se explica na medida em que a gente percebe que essas pessoas não tiveram discipulado, tiveram uma evangelização, e a partir dessa evangelização, né, quase que foi dito para elas assim, agora você segue o seu caminho. Quem andou com Jesus, irmão, viu milagres. Quem andou com Jesus teve dúvidas e teve iluminação. Né? Quem
Jesus chama esses 12 irmãos para nos dar o exemplo, para nos dizer, é assim que se faz. E aí, depois de crucificado e ressurreto, né, ele diz o que nós acabamos de ler. Olha, todo poder me foi dado, agora vocês vão. Quem é que vai? São aquelas pessoas que tiveram a marca de Cristo impressa nos seus corações. São aquelas pessoas que agora são capazes, pela experiência, de pegar essa pessoa aqui, é claro, no poder do Espírito Santo, e transformá-la num pequeno Cristo. Eu creio que essa é a principal distinção, né, feita pelo autor aqui, que é maravilhosa, né, do que é uma obra completa. Né? Nós precisamos evangelizar, pregar, né? Mas nós precisamos discipular. Veja que na sequência dos textos que nós lemos, ele vai dizer assim, meu nome, né, pisarão serpentes, escorpiões. Em outro texto ele diz assim, faz coisas maiores do que esta. O que significa isso, irmãos? Que nós somos como os discípulos de Cristo Jesus. O que aconteceu logo na sequência com os discípulos? Né? Eles eram usados por Deus para fazer milagres. Eles oravam, as pessoas eram curadas. Né? Eles testemunhavam, né, com toda a força. Né? Estevão, né, quando está sendo apedrejado, o que nós faríamos quando as pedras vêm? Protegeríamos o rosto. O texto bíblico diz que Estevão olha para cima, expõe o seu rosto e diz assim, Senhor, não lhes imputes esse pecado. O que é isso, irmão? Senão marca de um discipulado contundente. A formação de Cristo. Aos Coríntios, né? Paulo diz assim, Coríntios, por quem sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A ideia, irmãos, é de que nós tenhamos uma fé compatível com a fé dos discípulos, né? Com a fé que nós aprendemos do Senhor. Que nós tenhamos um amor pela palavra compatível com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Eu penso que as deficiências que nós encontramos na igreja do Senhor, na comunidade e na nossa própria vida tem a ver com coisas que nós não aprendemos. Eu estou com mais de 25 anos de evangelho, irmãos. Eu estava conversando com a minha mulher esses dias. Né? Graças a Deus, né? A internet é uma maldição, mas a internet é uma bênção. Porque na internet a gente pode encontrar todo tipo de porcaria. Mas se você procurar tudo que é de bom, nós podemos encontrar lá. E graças a isso, a YouTube, a Instagram, procurando do jeito certo, eu estava conversando com a minha esposa, eu estou aprendendo coisas básicas que ninguém nunca me ensinou. E como eu lamento hoje, irmãos, que ninguém me pegou pelo braço e disse assim, eu vou te ensinar o Evangelho. Eu vou te ensinar a palavra de Deus. Eu vou te fazer de você um pequeno Cristo. E aí, pela graça de Deus, Ele vem nos conduzindo, né? Deus vem nos conduzindo, não permitiu que nós nos desviássemos, e a gente vai tateando, né? De acerto em acerto, de erro em erro, ferindo pessoas, sendo ferido por pessoas. Por quê? Porque nós não aprendemos a humildade do Senhor. Porque nós não aprendemos o amor de Cristo pela oração. Cristo amava a oração. Nós não aprendemos o amor de Cristo pela palavra. A gente considera a palavra, acha que ela é importante. Mas se nós amássemos a palavra, irmãos, nós nos envolveríamos com ela a maior parte possível do nosso dia. Eu ouvi um testemunho essa semana, a Ana até postou aí no grupo, né, um vídeo, se você puder, veja, essa aliás me contando a história de uma pessoa que tinha 90 anos, eu não vou saber contar com a minha propriedade, mas que ela passou mais de 20 anos na cadeia. De uma pessoa que passou 6 anos ajoelhada, ou melhor, passou 6 anos dentro de um buraco de 1 metro por 1 metro, ou seja, ela não podia se esticar toda, né? E não podia se levantar. Ela passou 6 anos assim, e por causa disso, ela não sabia mais andar depois desses 6 anos, e alguém chega para ela e fala assim, desiste, porque ela é espancada todos os dias. E aí ele cantou aquela canção, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Essa pessoa estava dizendo que o pessoal da igreja sofredora, como ela chama, eles não oram para que a perseguição diminua, para que a perseguição cesse. Eles oram para conseguir continuar firmes. E eu estava falando com ela, a gente ora para que a perseguição não venha. E aí, irmãos? Mas Jesus ensinou, irmão, livra-nos das tentações. Eu quero entender. Jesus ensinou a gente pedir para livrar das tentações. Como é que eu vou entender essa palavra? Então, não é que é errado, né, nós orarmos para que o Senhor nos livre das tentações. Nós devemos ser livrados. Perseguição são duas coisas diferentes. São coisas diferentes também, né? Mas assim, eu estou falando do nível de fé, do nível de conhecimento da palavra, do nível de firmeza na palavra, né? Nós temos na nossa memória ícones da vida cristã. Você vai lembrar de pessoas que você considerava. Lembra disso? Irmão fulano era um homem de oração. Irmã fulano era uma pessoa reta diante do Senhor. O Marcelo, membro lá da nossa congregação em Itaipuaçu, ele contava a história do pastor Teodoro, do Barreto, do Barradas, né? O pastor Teodoro, parece que a escola queria ministrar para eles um conteúdo inadequado, e o pastor Teodoro foi na escola, isso há mais de 30 anos atrás, na escola do Marcelo, e disse assim, ó, a minha ovelha não vai participar disso. Né? Isso são marcas, irmãos, que acompanham, né, aquelas pessoas que desenvolveram adequadamente a sua fé. Né? E isso tem a ver com o discipulado. Hoje, a ideia é que nós entendamos que evangelização, né, é pregar a Bíblia toda para o homem todo. Que a obra do Senhor não consiste somente em anunciar o Evangelho, mas estar pronto também a chamar essa pessoa, a investir tempo na vida dessa pessoa, para que daqui 1, 2 anos ela não se desvie do caminho do Senhor. Uma outra estatística diz, aqui no texto que nós lemos, que as pessoas, em média, se afastam ou têm algum problema muito grande na igreja, aí por volta dos 5, 6 anos de evangelho. Né? A gente chega na igreja, tudo é maravilhoso, tudo é santo, tudo é lindo, o Senhor é poderoso, e aí a gente começa a ver algumas coisas, a nossa própria consciência, a nossa própria capacidade de julgar os outros, faz com que a gente veja algumas coisinhas e diz assim, não, aqui não dá para mim não. Aí você pula para uma outra igreja porque lá o pessoal faz isso e faz aquilo. E aí você descobre que lá também não é bom porque era melhor aonde você estava. Mas por quê? Porque ninguém pegou a gente e caminhou com a gente para dizer assim, olha, você está na igreja e aqui nós somos justificados, né? Estamos num processo de santificação, né? Que você não deve ficar com seus olhos fitos nas pessoas, mas que você deve olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Como diz aqui a nossa lição, né? O discipulado corrige noções distorcidas quanto à evangelização, pastor? As duas coisas são importantes. O ponto de ontem do evangelístico, do evangelho, convidar a salvação, importante. Um outro passo, importantíssimo. Então, também. o autor trata as duas coisas como uma coisa só. Né? Que nós somente evangelizamos. Nós precisamos fazer, e aí, né, pegar essas pessoas e dar sequência a isso. Não tem como terceirizar isso. Que tal a gente pegar o pessoal desempregado, pegar um trocado, eu um curso para eles, aqui na igreja, para discipular? Que tal essa ideia? A ideia é legal, não é? Pagar essas pessoas? Pegar, R$2.000 para cada um, Aí ensinar quem se como é que candidata faz. aí, R$2.000. Não, daqui você- não. Hã? Não, daqui não. Alguém Vou trabalhar de fora. Aqui não, aqui tem que fazer sem ganhar. Esse dinheirinho daqui. Contratar alguém, porque a gente não está fazendo, então tem que contratar alguém. Olha aí. É isso? Não, é erradíssimo. Aqui, nós estamos na lição 10, ou 11, não são 11. Todas elas tratando dessa questão de discipulado. A pergunta é assim, a gente já está chegando no final do ano. Quem eu estou discipulando?
Se nós somos 60 membros, se no final do ano a metade ganhar mais um, nós terminaríamos no final do ano com 90. Ganhar e discipular. Ganhar e discipular. É uma outra dificuldade, né? Nós temos igrejas que têm um crescimento explosivo, né? E aí, uma igreja deixou de ter 100 membros e daqui a 5 anos, sei lá, daqui a 2 anos já está com 1000. Será que essas outras 900 pessoas, né, foram adequadamente discipuladas? Será que elas vão reverberar o evangelho bíblico? Né? Ou elas vão expressar as noções que elas têm? A né? grande quantidade de desviados responde essa pergunta. Irmãos, olha só, nós temos igrejas que distribuem aí a rosa ungida, o sabonete, não sei, isso vem de onde, irmãos? Isso vem do candomblé, irmão. Por quê? Porque alguém aplicou o que estava lá aqui, por quê? Porque não foi discipulado, porque não aprendeu que essas duas coisas não se juntam, isso é miscigenação. É miscigenação? Não, miscigenação de raça, né? Sincretismo. Isso é sincretismo religioso. Mas por quê? Porque as pessoas não aprenderam. A culpa é delas? Não. A culpa é de quem andou com elas no começo ou de quem não andou. E hoje, né? E eu tenho que dizer isso, né? Se algum crente está aqui, novo crente está aqui, e daqui a pouco ele vira um crente com uma noção distorcida, isso provavelmente tem a ver com o fato de que eu não me dispus a dizer, irmão, não é assim não. Né? Então a gente precisa atentar para isso. Mas eu ia falar uma coisa. A questão desse negócio que você falou agora é a questão do tempo que a gente precisa gastar com o outro. Isso. Né? Que a gente não quer lá, tem tanta coisa para fazer, né? Não vai tirar uma. Aí me lembram os testemunhos de Jeová. Eles vão de casa. E aí eles passam a tarde lá, ensinando errado, lá do outro lado. Gasta tempo. Aí não, mas o que eu estava para falar é a questão de por que a gente não discipula. Pega uma pessoa para. Porque a gente tem que estar bem parecido com Jesus para poder discipular também. Porque se a pessoa que está aprender errado com o meu testemunho, eu faço tudo errado, eu falo muito, eu faço assim, eu ando assim, mas estou discipulando. Se a minha vida de testemunho está meia boca, eu falo, como o outro vai querer ser discipulado por mim? Ele não vê em mim exemplo para ensinar nada a ele. Então temos que ser exemplo, né? Então, entendeu? Essa é a dificuldade. Porque se a gente não testemunha, como é que eu vou ensinar o outro? Se eu vou na igreja, você não estava? Eu falo, você é bom, você nos comunicando. Aí chega lá, a pessoa não vai. Não está no culto, não está na oração, mas cobra do outro. É importante, irmãos, a gente entender irmão, que o Brasil. eu já ouvi uma pessoa falar que foi falar de Cristo. Aí ela falou que você não recebeu, não. Olha isso. Mas eu tenho irmão lá, eu aceito. Porque ele vive o Evangelho, né? Isso foi real aqui na nossa cidade. Texto bíblico diz, né, por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado. Muitas vezes isso acontece, não é aqui. Eu me batizei, decidi me batizar, fiz um compromisso com Deus, sem precisar ir a público. E logo, tempos depois que eu fui ser discipulada por um pastor, que na verdade eu não via, na verdade, eu vi os defeitos dele, mas mesmo assim eu deixei de ser discipulada por ele, porque eu via o homem, mas via Deus, e via e vejo até hoje. Ele mora nos Estados Unidos e eu vejo Deus na vida dele. Aquela pessoa que tem seus defeitos como homem, mas na hora que ele vê, independente se ele te conhece ou não, ele tira o último centavo do bolso, a roupa que ele tem e dá a palavra. E fui discipulada por ele e não me arrependo disso. Isso, nós temos defeitos, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ser perfeito, mas a gente precisa ser o melhor possível, o mais parecido possível com a palavra. Irmãos, a igreja, né, o culto, a lição, são lugares onde nós vamos ser feridos. Por quê? Porque tem muita coisa errada em nós, tem muita coisa errada em mim. E aí eu não posso esperar, né, que todo culto seja uma noite em que tudo que eu ouvi me agrade, tudo que eu ouvi, né, vai me trazer deleite ao coração. Eu preciso ouvir algumas coisas que vão me ferir, essa ferida, né,
essa confrontação que vai me levar ao crescimento, né? Tem um pedacinho aí, um parágrafo aí na página 34, que diz assim, no lado esquerdo aí, diz assim: sem dúvida, grande é a responsabilidade dos seguidores de Jesus, pois são conhecidos pelo nome do seu Senhor, né, cristãos. Daí a necessidade urgente de que surjam não apenas evangelistas, mas também discipuladores, pessoas que façam como Barnabé fez. A gente conhece a história de Barnabé, que no relato do livro de Atos, foi um dos líderes extremos, foi um líder extremamente ativo, na importante tarefa de ensinar aos novos crentes o que significa ser um seguidor de Cristo. Tem uma canção do Palavra Antiga que diz assim: de tudo quanto tenho para dizer, eu digo muito pouco com as palavras, eu presto atenção em ti, vejo com apreço o seu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva. Por isso que nós lemos aquele texto de 1 João capítulo 1, né? O que o texto diz? 1 João capítulo 1. Eu acho que no meio do discípulo também, no meio tem muitos problemas. A gente vê lá, né, quando Jesus ensinava, tinha cada um dos seus discípulos, tinha os seus problemas, e era tratado ali no meio. Era tratado no discipulado, na caminhada com Jesus, mas na caminhada com Jesus, né? Olha o que diz: o que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Irmãos, o que esse texto está dizendo? Esse texto está falando de contato. O apóstolo, né, ele está dizendo assim: eu sou testemunha, não de uma coisa que me contaram, não de uma coisa que eu li, não de uma coisa que eu acho. Eu sou testemunha de uma coisa que eu vi, que eu cheirei, que eu toquei, que eu experimentei. Não é possível ser um discipulador sem ter experimentado de Cristo, sem ser alguém que anda com Ele, que sabe o cheiro. Tem uma ilustração, né, que diz que quando a ovelha ela é uma ovelha muito desobediente, né, o pastor vai lá, é uma ilustração, tá, irmão? Quebra lá as pernas da ovelha, machuca lá a ovelha e a põe no ombro. Irmãos, olha, toda a ilustração ela é imperfeita, né? Então você vai dizer que o pastor maltrata a ovelha, esse não. E põe ela no ombro para andar com ela no ombro. Para quê? Para que ela conheça a voz de perto, para que ela saiba o cheiro. E aí diz, né, que o pastor tem cheiro de ovelha. Né? Isso é uma figura do discipulado. Por isso, irmãos, é que nós vemos que durante 3 anos, pelo menos, Jesus Cristo andou e disse assim: eu não tenho lugar para dormir. Vocês veem? Né? E aí eles foram. E eles andaram com Jesus. Né? Como é que a gente conhece as pessoas, irmãos? É porque está passando tempo. Né? Você esposa com seu marido, você marido com a sua esposa, né? Você sabe quando você fez alguma coisa que não agradou. Né? Às vezes você pergunta assim, está diferente, você pergunta assim: por que você está tão calado? Ele não falou nada, está calado, não falou nada. Como é que você sabe? É porque você está há muito tempo, você sabe como é que a cabeça dele funciona. Né? Você conhece a voz, né? As ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. Por quê? Porque andam com ele, estão acostumadas a andar com Jesus. Nós precisamos, irmãos, mergulhar no que é bom. Eu ouvi uma palavra essa semana que dizia isso, né? Nós estamos imersos no que é ruim o tempo todo. Eu acho que a igreja de hoje tem muito professor e pouco discípulo. Esse é um dos problemas também, porque quando chega em qualquer igreja, com o mínimo de conhecimento que você tem, você não dá brecha para o conhecimento. Assim que eu cheguei aqui, eu conversei, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de oração, de falar até para as irmãs mais velhas que o novo vai chegar na igreja e é preciso que ele seja recebido, se possível, bem recebido. Porque às vezes tem uma resistência, né, do novo chegar e isso se expandir. Então, o conhecimento é a mesma coisa. Tem uma resistência de quem vem de fora, porque por ser machucado, às vezes, eu tive experiência. Então,
Aí eu vou sentar no banco, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu quero só Jesus, eu vou embora para minha casa, eu não quero saber de ninguém. Tem isso, eu já sei, estou 20 anos no Evangelho, não tem necessidade disso. Eu conheço, como você falou, a internet hoje tem muitos recursos, mas se você não souber usar uma maneira errada, então, eu conheço, eu não preciso, o irmão começa a falar, você já fala, não precisa, eu já sei. Então, isso tudo atrapalha o crescimento da igreja, que foi, se não me engano, o primeiro ponto que você falou. A humildade de chegar e você entender que você ainda precisa aprender, que você está em constante aprendizado. Hoje em dia está muito difícil de aplicar isso, não é só na igreja, em qualquer lugar. Acontece em profissão, acontece na igreja, acontece em casa. Você tem o confronto de não é assim. Não é assim sim, eu aprendi assim. As pessoas não querem aprender. As pessoas não querem entender. Então, fazer o discipulado hoje também está muito difícil. E você acompanhar, porque igual ela ficou, no começo eu não queria não. Você realmente tem que ser insistente. Hoje está tão maçante, está tão ferido, que a primeira pancada que você leva da pessoa que você quer discipular, você não vai em frente com esse discipulado. É um erro nosso, mas é uma coisa corriqueira que está acontecendo na igreja muito, né? Essa falta de insistência, mas esse endurecimento também. É verdade, né? Essas coisas, né? E tudo isso, irmão, são desdobramentos, né? Desse erro do não discipulado lá atrás. Né? Pessoas que não querem mais aprender, pessoas que estão cheias de si, tem a ver com essa dificuldade do discipulado lá atrás. Mas olha aqui o que diz o texto conhecidíssimo de Atos, capítulo 2, 42, né? Diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa. Comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Como é que eu resumo esse texto aqui, irmãos? A igreja era bonita. A igreja era exuberante. Ou seja, o modo de vida da igreja impressionava as pessoas. O modo de vida do crente era algo que impactava aqueles à volta. Eles contavam com favor, né? com o favor da igreja. Era família. Eles contavam com o favor das pessoas à sua volta, as pessoas à volta gostavam daquilo, né, que viam, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava, né, a cada dia aqueles que iam sendo salvos. As pessoas viam o mundo, né, e é óbvio que não eram todos, mas olhavam o mundo, as coisas como eram o mundo, e viam a igreja, e diziam assim: é assim que eu quero a minha família. É assim que eu quero ser. A igreja a igreja tem, irmão. A igreja tem. Existem muitos problemas, mas a igreja do Senhor, ela é triunfante. Ela segue gloriosa. Né? Nós temos problemas aqui e ali, mas a igreja do Senhor é linda. Né? Nós precisamos só fazer a nossa parte e manifestar essa graça do Senhor. Né? Quanto a esses problemas, Tamara, são problemas humanos, né? E nós sempre houve, né? E sempre haverá esses problemas. O que a gente precisa? A gente precisa trabalhar na nossa área de influência. Ou seja, você precisa fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que está em tuas mãos fazer, aquilo que cabe ao pastor, aquilo que cabe ao deputado, ao presidente. A princípio eu não posso, mas o que eu posso fazer? A revista no final, ela traz aí uma pergunta e um desafio, né? Ele diz assim, né? Por que a discussão? Porque geralmente evangelização e discipulado estão desassociados na igreja evangélica. E aí a seguinte é um desafio, né? Como articular um trabalho que integre evangelização e discipulado e assim criar uma nova realidade? Né? É um desafio para nós. Como é que nós podemos, então, corrigir
essa caminhada distorcida, né? Porque, como ele vai dizer aí no começo, né? Aí nós fazíamos cruzadas evangelísticas, isso é maravilhoso. Ele fala do Billy Graham, que a maioria de nós conheceu, né? E só que ficava nisso. Hoje a gente precisa jungir essas duas coisas, evangelização e discipulado, como ela, na verdade, o texto descreve como uma coisa só, né? E é um texto só. E de pregar e fazer discípulos ensinando, né? E a gente só fez a primeira parte, muitas vezes, né? Como é que nós podemos desenvolver um trabalho nesse sentido? E aí eu queria dar uma opinião minha, que é aquilo que nós estamos falando assim, aqui, né? Nós precisamos ver primeiro o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso orar mais. Eu posso me envolver mais com a palavra. Eu posso corrigir, né, aspectos da minha vida que me impedem talvez de ser um evangelista discipulador, para que eu possa ser um evangelista discipulador. E aí a seguir, nós precisamos prestar atenção, né, nas pessoas que estão recebendo o evangelho. Algumas semanas atrás, né, tem a menina do bebê, que nome dela? Carol, né? E mais algumas pessoas aí ao longo das últimas semanas, né? Essas pessoas ouviram o evangelho, foram evangelizadas, né? E aí, né, acenaram com positividade, se reuniram a nós. E agora? Já tem tempo, nós já estamos atrasados, talvez. Eu não sei se nós fomos lá, o pastor faz as visitas e tal, mas eu não sei se... Porque o pastor não vai poder discipular todo mundo, né? De casa em casa não dá. Dá para ele somente. O discipulado é uma função minha, principalmente dos crentes mais antigos. Eu preciso ir lá na casa dessa irmã. É verdade que as pessoas têm medo? Eu não sei, eu vou perguntar o quê? Eu não vou saber responder. Gente, você não está... As pessoas vão fazer perguntas daquelas que o Espírito Santo vai te dar a capacidade para responder. Você não pode ter medo disso. Essa é uma coisa que eu percebo. Temos tempo, preparo e tal. Não adianta. O cara perguntar por que Caim casou, não sabe como. Não é. E se você for humilde, né? E se você for com amor, né? Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer assim, olha, isso aí eu não sei não, mas a gente pode procurar saber. Vamos ver se o pastor sabe. Vamos ver se o presbítero Zé Carlos explica isso pra gente. Né? Vamos ver. Assim, eu acho que isso não é uma grande dificuldade. As pessoas colocam isso, mas acho que isso não é uma grande dificuldade. Nós precisamos realizar esse trabalho, porque senão nós vamos ver uma coisa que se repete ao longo de muitos anos. Fulano estava tão bem na igreja, cadê? Não está mais. Passei por aí, estava no bar. Né? Ou então, está em outra igreja. Né? Que bom. Mas por que a nossa igreja não foi suficiente? Né? Eu mesmo me converti com 2 anos e eu saí da minha igreja, irmão. Porque eu não fui discipulado. Hoje eu entendo isso. E assim, eu tenho irmãos, não é mágoa, né? Porque a gente não pode ter mágoa. Mas eu penso assim, poxa, por que não tinha lá na minha igreja? Porque, irmãos, eu teria sido um crente tão melhor. Eu teria errado tão menos. Hoje eu seria um crente tão mais poderoso em Deus. Sabe? Se eu tivesse me entregado completamente ao Evangelho, se eu tivesse mergulhado, hoje talvez eu estivesse no Brasil, eu talvez não fosse bombeiro, não fosse funcionário público, eu gostaria hoje de estar pregando o Evangelho, como algumas pessoas que eu vejo. Só que, com o passar do tempo, você se torna mais preso às coisas, se torna mais medroso, né? Se torna mais preso às seguranças que você tem, né? Não que a gente não possa fazer mais, mas hoje eu acho que é um pouco mais difícil. Né? Mas por quê? Porque lá atrás eu não recebi. Fala aí, irmã. Essa coisa na internet, que tem coisa de boa e coisa que não presta. Aí apareceu para mim um vídeo de uma igreja aqui na Cachoeira Grande, pertinho de nós, passando lá. Nós estamos concluindo já, tá, irmão? Na Cachoeira Grande. Uma igreja assim, completamente fora da palavra, um centro espírita vestido de igreja, onde o homem usa um vestido. Cada culto ele está numa cor, combina com a cortina, e roda, e mas está assim. Aí eu falei, quando apareceu o vídeo, eu falei assim, cara, tomara que eu não veja ninguém conhecido, né? Sim, alguém afastado de nós se enfiou lá, porque achou um lugar
agradar os ouvidos. Porque essa coisa que tem um monte de desviado e acha um lugar errado para aprender mais errado ainda. Eu falei, eu com medo de ver o vídeo, eu passando o vídeo com medo de eu encontrar alguém da cachoeirinha, alguém daqui que está desviado, que está enfiado lá. Então, a gente tem que vai ensinar a verdade mesmo para esse povo. Então, para começar. Graças a Deus não. Eu acho que pelo menos aquele que eu vi está bom. Para começar, como que a gente pode mudar? Eu vejo que a igreja aqui é uma igreja que evangeliza. Eu vim para cá sabendo disso, uma igreja que evangeliza. Para começar, quem vem na escola dominical se propor a ser discípulo de Jesus, ouvindo e buscar outras vidas, fazer discípulo. Porque Jesus deixou a gente aqui para isso, para fazer discípulo. Então eu tenho que me colocar como discípulo de Inclusive, Jesus. irmã, até uma pausa, é importante perceber o seguinte, eu cumpro a grande comissão porque eu evangelizo. Você não cumpre a grande comissão se você só evangeliza. Então, mas aqui a igreja pode ser discipulada a ponto de trazer outra vida. Estamos muito bom aqui, mas para isso nós temos que querer estar aqui no dia que vai ter simplesmente discipulado. Assim, acho que a primeira coisa é que você precisa se autoavaliar e querer se parecer com Cristo. Né? O máximo possível. Né? E eu não vou porque eu ainda... Né? Deus vai te falar isso, nós precisamos ser pessoas de oração. O básico da palavra de Deus é amar a palavra de Deus, é não conseguir olhar para aquela Bíblia parada lá, sabe, sem desejar abri-la e devorá-la. Né? É ter saudade do lugar de oração, é amar a Cristo, E aí, irmãos, isso vai aparecer em você. As pessoas que têm amor por Jesus, né? Tem muita gente que não tem a Bíblia, mas ama a Cristo. Tem porções pequenas da palavra, então conhece muito pouco da palavra, mas conhece o principal da palavra, que é que Deus amou o mundo de tal maneira. Né? E aí nós precisamos amar essas pessoas, né? Cita aí, pastor, os nomes. Tem o nome da menina? Daqui que estão comigo? A Andressa, As Carol. Andressas, né? Não, a Andressa já é grande, mas sim. você também, precisa de continuidade. Isso, que tem dificuldades emocionais, como já foi falado. Essa menina... também, que era do louvor. Não, já mudou de ideia. Isso, assim, e tem um irmão que senta aqui, como é o nome dele? É o José. E tem outro, o Mário. Tem o José, tem a Rosângela, tem a Carol. A gente tem aquela turma ontem aqui, que é gente que a gente é o Samuel, por exemplo. O Samuel que é alguém também, ele trabalha de nós. Porque são pessoas, né, que, como nós, vão sentir vontade de voltar para lá, né, em algum momento, que vão ter dificuldades, vão sentir medo, vão sentir vergonha. E a gente costumava fazer uma brincadeira lá em Itapuaçu, que era assim, né? Quando a gente fala assim, quando a gente fala para você dar um abraço, né, em alguém, né, é a forma como Deus também abraça alguém. Os meus braços são os braços de Deus. Né? Deus age por mim, Ele pode fazer sozinho. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele decidiu não. Ele vai abraçar a Carol através da Ana. Né? Quando lá no Jardim do Éden, Deus faz a mulher, Ele olha para Adão, Ele vê assim, Adão e leão, Adão e macaco. Não corresponde. Não tem a ver. Aí ele fala assim, far-lhe-ei uma pessoa que lhe corresponda, que lhe seja igual. Então, quando eu sou novo convertido, eu sento nesse banco, eu preciso de alguém que me corresponda, que seja humano, que seja pessoa, né? Porque eu não posso, na minha pouca caminhada de fé, né, talvez ter maturidade para dizer, Deus, senta aqui do meu lado, como lá no livro, como a gente lê, né? Senta aqui do meu lado que eu vou conversar com o Senhor. Nem todo mundo vai ter esse insight. A maioria de nós precisa de outra pessoa para conversar, para falar das dificuldades, alguém que lhe diga assim, olha, isso que você faz, isso que você fala está errado, mas é assim que se caminha. Eu não sei muito da palavra de Deus, mas o que eu sei é que é na palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus. Eu não sei muito da palavra de Deus, mas é orando,
articular um trabalho que integre evangelização e discipulado e assim criar uma nova realidade, né? Tamara estava falando ali, né? Dificuldade com o novo. Irmãos, a vida segue, o Evangelho está aí há 2020 e tantos anos, né? Tantos não, né? 2023. Agora perdi as contas, né? Não, porque Jesus começa a pregar o Evangelho com 30, né? Então a gente tem que contar daí, né? E Jesus nasceu antes de Cristo, vocês sabem disso, né? Então, irmãos, pois a igreja, ela vem caminhando triunfante, porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? A gente vê aí igreja preta, a gente vê lagoinha, a gente vê algumas coisas que a gente gosta, algumas coisas que a gente não gosta, mas nós precisamos encontrar o nosso caminho de ser relevantes e de sermos atuais, sem deixar de sermos bíblicos. Nós temos esse desafio, né? Nós estamos acostumados com algumas coisas, nós temos tradições que são muito importantes e tradição é uma coisa que você não pode abandonar, né? Você não pode abandonar um lugar onde o seu pé está firme sem ter um outro lugar onde o seu pé também fique firme, né? Mas nós precisamos olhar o nosso papel, e o texto que nós estamos lendo diz que nós precisamos ser evangelizadores e discipuladores, e nos faz esse desafio. Como é que nós vamos fazer isso? Eu queria que nós saíssemos daqui hoje pensando sobre isso, sobre a nossa igreja, pensando sobre a nossa responsabilidade, pensando sobre o que Jesus nos mandou fazer e se nós estamos fazendo e se não estamos, como podemos fazer? E a discussão é essa: como sermos evangelistas, discipuladores, e não só na igreja, irmãos. Né? Nós vimos lá em Atos que a igreja crescia porque as pessoas viam como era o modo de vida das pessoas da igreja. Né? Como é que a igreja cresce? A igreja cresce porque a pessoa que trabalha comigo diz assim, eu quero ser igual esse cara. Onde é que esse cara recebeu isso? Né? A igreja cresce porque a gente também gosta tanto da nossa igreja. O culto a gente acha tão maravilhoso, a palavra é tão boa, o louvor é tão maravilhoso, as orações são tão maravilhosas. Quando eu chego no meu trabalho, eu só falo disso. Eu só falo disso. O cara começa a falar da notícia que o fulano morreu, que não sei quem foi assaltado, teve um vídeo de não sei o quê, e eu começo a falar com ele, que palavra ontem, que louvor ontem, Jesus falou profundamente ao meu coração. Eu cheguei na igreja ontem, talvez estava até triste, mas eu saí de lá rindo, sorrindo, alegre, porque Jesus falou comigo ontem. O que é que esse camarada pensa no seu coração? Eu também quero isso. É a beleza do Evangelho. O Evangelho é belo por si só. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos maquiar nada. O texto de Atos 2:42 diz isso. Mas só que precisa ver essa beleza exposta. É disso que Jesus fala, não se esconde uma candeia embaixo do alqueire. Você não coloca aqui uma coisa que tape a lâmpada. Você coloca ela num lugar onde ela possa iluminar mais a casa. E a luz somos nós. E a gente não pode se esconder. Eu preciso chegar no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, né? E mostrar, olha, o Evangelho é isso aqui, ó. Com essas falhas também, né? Mas o Evangelho é isso aqui. Né? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pense nisso, irmãos. E converse aí com o pastor. Fala, pastor, eu quero orar por isso. Né? Tem um desafio aí se não me engano, na Jocum, não, numa outra agência. Né? Eles estão buscando intercessores. Olha só. Eles precisam de 5.600 intercessores, porque é uma quantidade de intercessores por dia para completar 24 horas de oração durante um determinado tempo. Então eles precisam de 5.000 e tantos intercessores. Eu posso fazer isso. Eu hoje não posso ir para o Afeganistão, mas eu posso ir lá no site e me inscrever. Olha, eu quero ser um desses intercessores. E aqui, pastor, olha, eu não tenho muita coisa, mas o que eu posso fazer? Nós precisamos nos apresentar. Nós precisamos, irmãos, viver um evangelho apaixonado. Nós precisamos viver um evangelho apaixonado. Sabe por quê? O seu filho vai se converter. Sabe? Os seus vizinhos vão deixar aquele modo torpe de vida, ou então vão se entregar para o inferno de vez. Mas por quê? Porque você viveu um evangelho que você está apaixonado pelo Cristo, você ama a oração. Eu quero ser chamado de beato, irmãos. Eu quero ser chamado de crente chato. Pô, aquele cara só fala do evangelho.
Aquele cara que da vez só fala de oração. É isso que eu quero, irmão. Aquele cara só anda com a Bíblia embaixo do braço, é isso que eu quero de novo. Né? Amém. Vamos orar, irmão. Vamos ficar de pé. O tempo para discipular não tem que ser o melhor tempo para mim, mas daquele a quem eu quero discipular. Você é só um servo. O servo faz o que precisa, né? E aí, um exemplo disso é que a gente, nossos cultos lares, por exemplo, são as sextas-feiras. Mas quando a gente viu que só podia ser feito segunda-feira na casa da mãe de Isaías, eu disse, meu Deus, justamente, porque a mulher é dividida sem culto nas sextas-feiras. Mas nós vamos lá 3 vezes nas segundas-feiras. Então, o tempo não pode ser o melhor, cara. O melhor pode ser usado. Para que Deus faça essa transformação daquela pessoa. Não tem muita riqueza para nós. Muita riqueza, muita bênção, muito poder, muita glória de Deus para nós. Muita coisa mesmo. A gente vive uma pontinha do iceberg do que é o reino de Deus, do que é o Evangelho. É quando João Batista manda perguntar, ele mesmo, é o Senhor mesmo que a gente vive. Jesus diz o quê? Olha aí, ó, cegos ouvem, né? Cegos ouvem, não? Cegos veem, surdos ouvem, coxos andam, né? E é pregado o Evangelho do Reino. O Evangelho se manifesta por sinais. Né? Se nós seguirmos ao Senhor, se nós nos apaixonarmos pela palavra, pela oração, irmão, Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa casa, Deus vai mudar a nossa história. Não existe possível para Deus, não existe caso perdido para o Senhor. Pense na sua história. É um caso perdido. Não existe. Mas depende de quê? De que o Evangelho chegue lá. Como é que o Evangelho chega lá? Através de mim. Eu preciso ser Cristo indo lá. Vamos lá. Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor, a Deus, por podermos ser confrontados, mesmo machucados, ó Deus, pela confrontação da Tua Palavra. Se nós descobrimos ou lembramos, ó Deus, que como sempre há nas coisas humanas, há erros, ó Deus, e nós vivemos desdobramentos, ó Deus, de muitas vezes de uma evangelização sem o discipulado. Deus, mas nós estamos aqui, o Senhor nos sustentou até hoje. Eu penso que o Senhor fez isso, ó Deus, para nós ouvirmos sobre isso, ó Deus, e podermos buscar o que precisamos, aprender o que não aprendemos, nos tornar o que ainda não nos tornamos, ó Deus, para sermos quem precisamos ser, para que o Evangelho chegue a toda criatura, para que o Evangelho chegue na minha casa, no meu trabalho e transforme. Senhor, desperta o nosso coração, derrama sobre nós, Senhor, o fogo do Espírito Santo, ó Deus, para que eu não seja um crente conformado, ó Deus, mas seja alguém que vive na perspectiva de que o meu Deus pode fazer todas as coisas. Então não é impossível para o Senhor. Transforma as nossas vidas, faz-nos dispostos e disponíveis para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.